cidade, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta. Em Vila Velha S, pastor Mauro Muniz, professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para lecionar sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, no nosso trimestre. Estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. Lição essa que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. E nós já temos chegado, para a honra e para a glória do nosso Deus, na lição de número 2. Lição esta que estaremos estudando neste domingo. Aleluia, glória a Deus. Lição 2. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A verdade prática nos diz: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A leitura bíblica encontra-se em João capítulo 16, versículos 7 a 13. E o objetivo geral da nossa lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã estamos estudando sobre a lição número 2. Nosso texto áureo aqui, logo introdutoriamente, ele vem nos falando de uma grande verdade, que as igrejas em toda a Judéia, estamos aqui falando de uma referência bíblica, está lá em Atos capítulo 9, versículo 31, que em toda a Judéia as igrejas já tinham a consolação do Espírito Santo. O comentarista aqui, pastor Ezequias Soares, ele quis mostrar para nós, através desse versículo da palavra de Deus, que desde lá da descida do Espírito Santo, ou até mesmo antes, que nós vamos estar estudando ao longo desse trimestre, o Espírito Santo já atuava, já agia no meio do povo. E a verdade prática, ela nos diz, do jeito que nós já estamos comentando, que a atuação do Espírito é contínua. Ela começou desde a criação, o princípio, a fundação do mundo e vem até os nossos dias. Ela é constante, ela é dinâmica, ela atua em toda a vida, a história da humanidade e vai perdurar até o final da jornada cristã. Amém? Aleluia. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não vos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência no Espírito no dia a dia. Pois bem, meus queridos irmãos, introdutoriamente, o comentarista aqui, ele já tem nos falado sobre a ação do Espírito. A ação de que? A ação do Espírito Santo, que é um processo da salvação, que é o nosso objetivo nesta manhã, estar estudando nesta lição. Então, no objetivo desta manhã, estarmos estudando a ação do Espírito Santo, ele atua edificando a igreja, e isso se reflete como ele sendo consolador em todos os tempos que nós temos vivido, desde lá do batismo, da descida do Espírito Santo, lá em Atos, que nós vemos narrado sobre a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, até os nossos dias. O Espírito Santo está sempre conosco, nos ajudando, inclusive nos conduzindo no plano da salvação, que é o que nós vamos continuar estudando nesta manhã. Estaremos estudando o Espírito Santo como promessa. Ponto 1. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. Isso envolve as três pessoas da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes, de diversas maneiras, pelos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador. Isso significa participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão da promessa messiânica, promessa de um Messias,
nós vemos lá que essa promessa envolveu as 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um teve a sua ação, cada um teve a sua função, cada um teve a sua parte no plano da salvação. A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão. Então, quer dizer, quando ele vem nos falando, quando nós falamos na salvação, nós pensamos e nos remetemos ao Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio, quando ele morreu na cruz do Calvário, e glória a Deus, ressuscitou, está à destra do Pai. Porém, anteriormente, tudo isso já vinha predito, que Jesus Cristo, desde lá do jardim, Deus fala que enviaria que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quer dizer, tudo isto já prefigura para o Senhor Jesus Cristo, e a ação do Espírito Santo também lá desde antemão, desde antigamente. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais. Profecias, revelações e milagres, também aptidões individuais, artísticas e habilidades para a liderança militar e política. Pois bem, quando o comentarista aqui ele está nos falando sobre a questão do Espírito Santo na antiga aliança, desde lá da antiga aliança, a ação que ele tinha, ele fala de diversas formas que o Espírito Santo de Deus trabalhava no meio das pessoas. Então, quando ele fala aqui de aptidões, que ele preparava pessoas desde o Antigo Testamento para profetizar, o Espírito de Deus vinha sobre o profeta falava em nome de Deus, por causa que ele tinha essa inspiração do Espírito Santo. Ele não era batizado, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, falava, atuava na vida dela da forma que ele achava que era conveniente, proveniente, depois saiu. Hoje em dia não, hoje em dia o Espírito Santo veio e habitou entre nós, mas desde aquela época, desde a antiga aliança, já tinha essa ação do Espírito Santo, através de profecia, através de grandes líderes, através dos 70 homens que foram que um certo dia Deus permitiu que o Espírito de Deus saísse e repousar sobre aqueles 70 anciões lá para ajudar Moisés. Quando ele vê pessoas enfrentando gigantes, como é o caso de Davi, tudo isso nós vemos a ação do Espírito de Deus. Na verdade, naquela época não era chamado de Espírito Santo, mas é o mesmo Espírito Santo, mas o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele fazia sinais, milagres e maravilhas. Ponto 3. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem, nem a ação do Espírito. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre a questão da promessa do Consolador, ele está nos falando aqui que a vinda do Consolador estava associada à necessidade. Jesus Cristo disse: olha, eis que vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei para vós um outro Consolador. Esse um outro Consolador é o Espírito Santo de Deus. Só que para que ele viesse, o Espírito de Deus viesse sobre nós, a obra do Calvário de Cristo tinha que ser completa, porque ele tinha, por isso que Jesus Cristo falou: se eu não for, ele não virá. Em outras palavras, eu parafraseando, ele dizia isso: se eu não for, ele não virá. Então ele tinha necessidade de ir, porque ele tinha necessidade também de completar a obra do Calvário. Então quando ele dizia assim: se eu não for, ele não virá, então estava vinculado a tudo isso a obra do Calvário. Eles ainda não estavam preparados para ouvir. As coisas também ele não estavam. A Bíblia Sagrada nos fala, inclusive, que quando o Senhor Jesus Cristo foi morto, foi assunto aos céus, teve uma certa época que aí abriram-se os olhos dos discípulos para as Escrituras. E nós vemos homens agindo de forma diferente quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Isso tudo nos prova, nos mostra, nos demonstra a ação do Espírito Santo desde a antiga aliança. Amém? Então, aqui,
Agora vamos para o tópico número 2. O Espírito Santo consola e ensina. O ponto 1 nos diz: o termo grego parakletos vem da preposição para, próximo, e do verbo kale, chamar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito e uma a Jesus. Traduzido por advogado, a ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre no ponto 1, que o Espírito Santo de Deus, uma das missões dele, uma das tarefas dele é ser o Consolador, ele nos fala aqui que a palavra no original grego, por que ele se refere ao original grego? Porque a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O idioma hebraico, boa parte do Antigo Testamento, uma pequeníssima parte no Antigo Testamento em aramaico, e no Novo Testamento, ao qual é a história que nós estamos falando, que nós estamos estudando, no caso, a história que está lá na referência que nós fizemos na lição nesta manhã, ele está nos falando sobre ele foi escrito no idioma grego esse conhecido como koiné, era um grego tradicional da época, bem falado por todo mundo. Então, a palavra no original que aparece, que foi escrito na Bíblia, ela é paracleto e tem um significado, ela é como se fosse a junção de 2 palavras, para, certo? Que é próximo, e kalel. Kalel é como se fosse kalel, é como se fosse chamar. Então, paracleto. Esse kalel, kleto, é o original da palavra que foi escrito em idioma. Então, qual o significado dele? O significado dele vem a ver com advogado, intercessor. Ela aparece pelo menos 5 vezes em todo o Novo Testamento, das quais 4 se referindo ao Espírito Santo de Deus. 4 delas se referindo ao Espírito Santo de Deus, e uma só ao Senhor Jesus Cristo, que tem a tradução, inclusive, como alguém para chamar, para ajudar, que é a tradução da palavra, que é a palavra consolador, que vem falando, se referindo também ao Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ponto 2. No ponto 2, estaremos estudando sobre o ensinador, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito vos ensina a compreender as Escrituras para evangelização. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre a questão do ensinador, era um dos atributos, ou é um dos atributos até hoje, do Espírito Santo de Deus. Então ele está nos falando aqui, o pastor, o comentarista, que é atributo do Pai, o Pai também gosta e ensina. Jesus Cristo também tinha um ministério de ensino, e da mesma forma o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que ele quem? O Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de todas as coisas que nós temos estudado. Ora, você não consegue se lembrar de alguma coisa que você não estudou. Para você se lembrar de tudo isso, há necessidade de você estudar. Como nessa manhã você está estudando a escola bíblica dominical, como nesta manhã você está tendo o ensinamento da palavra de Deus, como que você lê a Bíblia, que você vai à tua igreja, que você escuta a palavra de Deus, tudo isso vai ser guardado no teu coração. Na hora certa, o Espírito Santo de Deus te fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado, o Senhor Jesus Cristo diz. E o Consolador, que é um outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos faria ensinar, ele nos ensinaria também, assim como nos ensina até os dias de hoje. Ponto 3, o ajudador. O Espírito nos ajuda na vida diária. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu. Antes, lembrança é algo que vem da memória, que já está nela.
essa ajuda do Espírito não nos desobriga a estudar a Bíblia. É bom ressaltar que essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem é de se preparar para fazer a obra de Deus. Pois bem, quando o comentarista que está nos falando sobre a missão dele, uma das missões dele, que é como ajudador, ele está aqui nos falando porque tem, infelizmente, até hoje, algumas pessoas que têm a ideia que não precisa estudar, não precisa curso de teologia, não precisa estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar. Mas é justamente isso, ele nos fará lembrar aquilo que você já tem estudado. Ninguém pode se lembrar aquilo que nunca estudou, aquilo que nunca leu, aquilo que nunca pesquisou. Eu me alegro muito quando um certo irmão, pastor Josafá, que trabalhava comigo pela década de 90, 1991, 92, 93, quando ele chegou para mim e falou: e aí, você já leu, está em qual passagem da Bíblia? Eu cheguei: por quê? Qual passagem? Não, porque o crente ele tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, onde você está. Aí eu cheguei e me despertei: mas a Bíblia toda? Tantos versículos, 31.173 versículos, naquela época eu nem sabia a quantidade, 1.189 capítulos, não, isso é muita coisa para um ano. Aí ele me despertou pela misericórdia de Deus o desejo de ler a palavra, e daí para cá, eu pela misericórdia de Deus, eu tento sempre manter a minha leitura de Bíblia em dia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me fará lembrar daquilo que eu tenho lido, que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado, que eu tenho ouvido. Bem-aventurados são os que ouvem também. Amém? E hoje em dia nós temos até a facilidade de estar no nosso carro e botar a Bíblia para poder ficar Bíblia em áudio, que você escuta a palavra de Deus, se possível durante uma viagem longa, ou no teu trabalho, ou na tua casa. Isso é lindo, é maravilhoso, mas contudo isso tem muitos crentes que hoje em dia ainda acham que não precisa, quando na verdade a palavra de Deus nos diz que ele nos fará lembrar daquilo ao qual nós temos estudado. Se você não estudar, você não vai se lembrar. Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. E o Espírito que convence o mundo do pecado. Jesus diz: pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados específicos, mas da incredulidade. Isso é pecado. Do pecado porque não creram em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão do Espírito convence o mundo do pecado, ele está aqui nos falando, e inclusive eu tinha uma ideia, como é que é lindo e maravilhoso. Eu, pela misericórdia, já estudo a palavra de Deus já há algum tempo, e nesta lição eu pude entender melhor a profundidade desta palavra. Ele fala assim, que aquele Espírito virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu pensava que era do meu ou dos meus pecados. Não é bem assim. Não é algo que ele precisa ficar convencendo o homem de todos os seus pecados. Ele está nos falando aqui de um pecado específico, do pecado original, do pecado que todo homem já nasce com ele. A palavra de Deus nos diz, uma certa feita, um servo de Deus disse: olha, em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, quer dizer, já considerava esse pecado pecador desde o seu ventre. A criança já nasce com o pecado em si, com a herança pecaminosa que é de Adão. É deste pecado que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Então, ele nos convence do pecado, que nós somos pecadores. Não é daquele pecado que nós cometemos dia após dia. É que nós somos pecadores, nós somos do pecado. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus nos convence disso e nós aceitamos a Jesus Cristo, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, que ele vem nos convencer que nós temos esse pecado e nos remete, nos envia para o Senhor Jesus Cristo, que é a solução. Ele não simplesmente acusa que nós estamos errados, mas ele nos dá também a direção, nos dá também a verdadeira necessidade que nós temos, a solução para os nossos problemas. E é o Espírito que torna as pessoas conscientes disso tudo, de sua miséria espiritual, você reconhecendo que você é um miserável espiritual, você se volta para Deus, que pode, para o Senhor Jesus Cristo, que pode te salvar, te curar e te libertar. Ponto 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo
convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. Por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus. Temos um advogado para com o Pai. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre esse ponto, do Espírito Santo convence o mundo, porque do jeito que eu falei na palavra de Deus está escrito que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui nós estudamos o pecado, agora nós vamos estar falando da justiça. E que justiça é essa que o comentarista faz questão de nos falar? A justiça impecável de Cristo. Quando muitas vezes talvez você pense assim consigo, que Deus me fez justo. Não, não é bem isso. É que Jesus Cristo, ele foi justo. Justo até a morte e morte de cruz. Porém, ressuscitou. Então ele tem essa justiça. Eu sou justo e por isso eu posso passar essa justiça para outro. Ele morreu como pagamento da lei, que a alma, a Bíblia Sagrada nos fala que a alma que pecar, esta morrerá. Então ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus e voltou para o Pai, para estar lá junto com o nosso Deus. E por meio do Espírito Santo que nós chegamos a essa convicção, porque ele nos convence da justiça de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ponto 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda que é do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Pois bem, quando ele está aqui nos falando no ponto 3 sobre a questão do Espírito Santo convence o mundo do juízo, também é a mesma coisa, não é um juízo que estava sobre mim e iria me acabar e me destruir, não. É o juízo que o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. Ele bateu batalha, luta e tudo mais, mas ele sabe que ele já foi derrotado. Derrotado aonde? Na cruz do Calvário. Juízo é uma referência a um julgamento, não é uma referência ao julgamento dos nossos pecados, em si dia após dia. Ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás no final dos tempos. Pois bem, o que ele está aqui nos falando? Vou tentar melhorar. Ele está aqui nos falando de um duplo sentido. Vou tentar melhorar. Então, ele está nos falando sobre a questão de o príncipe desse mundo já está julgado. Mas, além disso, o juízo é a referência a que nossos pecados já foram ajuizados, já foram perdoados. Então, o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado e que nós, em Cristo Jesus, somos libertos também libertos desse juízo, salvos na cruz do Calvário. Amém? Então, terminando a nossa lição, ou concluindo a nossa lição nesta manhã, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Então, concluindo a nossa lição, o comentarista aqui está nos falando que o Espírito Santo atua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pecado este, que tem a ver diretamente com o pecado original na minha vida. Justiça, que tem a ver diretamente com o Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa que é justo e fez toda a justiça, por causa que ele cumpriu toda a lei, foi o único que cumpriu até hoje toda a lei, certo? E do juízo, por causa que o príncipe desse mundo já está julgado e os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Então ele atua na igreja, no povo de Deus, de forma coletiva e também individual. Por quê? Por causa que ele tem assuntos que ele trabalha no âmbito coletivo, mas também ele trabalha diretamente no meu e no teu coração. Você que está ouvindo a mensagem da palavra de Deus nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, o horário que você estiver escutando, saiba que Deus
é poderoso para trabalhar não só na igreja, mas também na igreja que é você, na tua vida, na teu ser. Trabalhar, te transformar, te libertar, te curar, e nenhum mal sucederá sobre a nossa vida, nem praga alguma chegará à nossa casa. Se nós confiarmos em Deus Todo-Poderoso, que é maravilhoso para fazer todas essas coisas que nós pedimos e precisamos. Bem, temos chegado mais ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Em ter tido a sua companhia até agora. No próximo domingo estaremos estudando o batismo no Espírito Santo. Nós primeiramente estudamos a pessoa do Espírito Santo, depois estudamos a atuação dele no plano da salvação. Na próxima semana estaremos estudando o batismo no Espírito Santo. Aleluia! E daqui a jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!